Está todo mundo. Ai, agora que vem uma mensagem da minha tela. Enfim, é um prazer enorme estar aqui e sabendo que a gente está com essa programação em que está sempre discutindo aspectos da formação do administrador, dos profissionais de administração, de maneira geral, e principalmente agora do jovem profissional, que quando termina seu curso, fica sem saber, meu Deus, para que lado eu vou, o que é que eu posso fazer, vou abrir um negócio, vou fazer um concurso. Então, a gente tem que discutir exatamente para não deixar os bichinhos ansiosos, né? Nós precisamos de jovens competentes, jovens dispostos a arregaçar as mangas, a se adequar ao perfil que a comunidade precisa. Então, hoje nós vamos ter exatamente uma reflexão sobre essas oportunidades, né, que os jovens profissionais têm no mercado, né? Então, é um prazer contar com todo a Isabel, que desde manhã que eu estou vendo, está aqui também. Seja bem-vinda, está vendo? Nós já prateamos, mas vamos ver o que é que os jovens administradores, jovens profissionais podem fazer. É isso aí. Tá bom, gente. Está aberto, então, o nosso evento. A condução aí é a Alana, né? Que vai passar para a Deise? Não sei. Aí vocês Sim. organizam. Sim, já passei a palavra, Deise, já passei a bola para ti. Já, Que opa. vocês abrilhantem a nossa tarde. Você, o Wilson e a Tamires. A tarde é Obrigada, de Alana. vocês. Obrigada, Alana. Obrigada, nossa presidente, né, professora Maria da Graça Pitia Barreto, pela sua participação e abertura aqui no Encontro dos Jovens Administradores. Hoje foi um dia especial, está sendo um dia especial, né? E aí eu acho que essa discussão, esse bate-papo, na verdade, que a gente vai trazer aqui de forma mais dinâmica e descontraída com o Wilson e com a Tamires, só vai fortalecer tudo que já foi discutido nos dois eventos que tivemos hoje durante o dia. E o da DM Mulher, que acabou, né? Alguns minutinhos que a Alana também participou, a professora Tânia, enfim, que está aqui também conosco. Hoje, nós temos aqui dois jovens profissionais de áreas totalmente diferentes, assim, né? Trajetórias totalmente diferentes. E aí eu quero pedir a vocês que interajam no chat aí, no bate-papo, façam perguntas, porque a nossa intenção não é trazer aqui slides ou modelo pronto, porque cada um, como foi dito também nas outras discussões, não tem um modelo pronto, não existe um projeto de vida e carreira pronto que dê certo para todo mundo, né? Então, assim, cada um tem suas experiências, suas expectativas, suas vivências, e assim, a construção da sua história vai muito pela decisão que você toma e quem você encontra no caminho. E aí eu já quero, desde já, eu sei que ela não gosta muito, mas eu tenho uma mentora aqui, que é Maria Isabel, que, assim, uma pessoa que eu encontrei na minha trajetória profissional, que me incentivou, me motivou e me fez evoluir muito, né? Eu costumo dizer que antes de encontrar a Isabel, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje em relação a diversas áreas e discussões, sobretudo da administração pública. Então, já me apresentando aqui para quem não me conhece, eu sou Deise, sou administradora de formação. Nas horas vagas, sou professora também, né? E estou aqui no Conselho como coordenadora do Núcleo de Estudos em Governança Pública. E, como eu falei para vocês, hoje a gente vai bater um papo e eu já quero apresentar, trazendo nesse contexto, né, de diferentes trajetórias, eu quero apresentar, e aí eu vou pedir licença ao Wilson, tá, Wilson, para apresentar primeiro as mulheres, né? Hoje nós temos aqui a Tamires Cristina Rezende, que ela é administradora de formação, né? Ela também tem um mestrado e o doutorado em administração, então tão novinha já finalizou aí o PhD. Ganhou um prêmio na Sociedade Brasileira de Administração Pública em 2021 como a melhor tese de doutorado em administração do Brasil. Jovem pesquisadora, e aí Tamires, ela rompeu aí as barreiras, né? E foi lá para fora. É uma pesquisadora internacional, uma jovem pesquisadora convidada para o evento do Papa Francisco, o Economia de Francisco, que aí ela vai falar um pouco mais da Economy of Francesco, né? Na Itália, ela vai, esse mês, né, também, ela vai falar um pouquinho também disso, uma influenciadora digital, ela tem um Instagram muito ativo.
Analista é também analista de planejamento e gestão da Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Belo Horizonte e professora substituta de administração na Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus de Governador Valadares. Tamires é mineira, vocês estão vendo, né? E também Tamires vai participar do baile, é dia 16, se eu não estou enganada, né, Tamires? Do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, ali onde ela vai ser homenageada como jovem destaque em administração. Então, Tamires, ela é bem engajada, vocês perceberam, né? Engajada na área pública, ela é engajada na área da educação também, e ela também é engajada em questões sociais, como esse evento da economia do Papa Francisco. E aí eu já aproveito, eu vou apresentar os dois, e depois eu vou passar a palavra para que eles também falem um pouco sobre a trajetória. E aí nós temos, por outro lado, o Wilson, que tem a graduação em administração, e o Wilson ele está se especializando aí em business intelligence, né, em negócios inteligentes. E o Wilson, a experiência dele não é na área de educação, nem na área social. Eu não sei se ele tem algum projeto que ele possa falar com a gente depois, mas assim, a área dele é mais específica, ele mais especializado e trabalha muito na área prática, que a gente chama, né, da administração, área administrativa ali, aquela área meio da administração, com experiências. Deixa eu pegar minha pesca aqui. Na área comercial, de negócios e, sobretudo, análise de dados. Então, assim, nós temos dois profissionais com trajetórias totalmente diferentes. E aí eu já queria começar a perguntar e abrir aqui, eu falei do perfil profissional, né, de cada um deles. E eu queria que, começando pela Tamires, que ela falasse um pouquinho sobre sua trajetória pessoal. Quem é Tamires, para além dessas titulações e aí do currículo técnico? Oi, gente, boa tarde. Obrigada demais, Eise, pelo convite. Eu cumprimento todo mundo aqui, cumprimento a professora Graça, presidente do Conselho Regional de Administração. Estou muito feliz de falar para o pessoal da Bahia. Eu amo a Bahia, eu amo o Nordeste. Eu já morei no Nordeste, vou contar um pouquinho da minha trajetória, vocês vão saber quando. Mas eu conheço, já fui a Salvador, gosto muito de Porto Seguro, então estou me sentindo muito em casa aqui. Eu fico sempre dizendo que é uma mineira com alma nordestina, o coração mineiro é uma alma nordestina. Então, assim, estou muito à vontade, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou começar de trás para frente, contando a minha trajetória, mas vou falar primeiro dos acontecimentos desse mês, porque como a Deise mencionou, semana que vem, dia 16, eu vou receber um prêmio do Conselho Regional de Administração. Eu fui homenageada como destaque em administração no estado de Minas Gerais, na categoria CRA Jovem. Então, fiquei muito feliz de receber esse prêmio, de ter sido indicada, e estou muito feliz por esse reconhecimento, porque é um fruto, né, um reconhecimento de todo esse esforço de todos esses últimos anos, e eu, de fato, espero que minha história possa inspirar outros jovens também. E isso é na sexta. No sábado, eu estou de mala pronta, porque sábado que vem eu embarco para a Itália, eu estou indo para um evento do Papa Francisco chamado The Economy of Francesco, que em português é Economia de Francisco. E como começou esse meu engajamento com o evento? Em 2019, o 1º de maio, o Papa lançou uma carta, um convite para os jovens do mundo inteiro se inscreverem para participar dessa, fazendo esse convite, né, dessa nova economia, uma economia com alma. E eu me inscrevi, fiz todo o processo seletivo, fui selecionada, e eu estava no meu doutorado quando isso aconteceu. Estava de malas prontas também para ir para a Inglaterra. Aí foi cancelado o evento, porque eu estava já na Inglaterra, fui em janeiro de 2020, e começou a pandemia em março. O evento seria em março, então um evento com pessoas do mundo todo não seria possível de ser realizado. Então foi cancelado, mas a gente não perdeu o engajamento, não perdeu o fôlego, né? A gente continuou fazendo várias ações, tem várias lives. Coloquei meu Instagram aqui, no meu nome vocês podem seguir, @Tamires Cristina, vocês vão ver várias participações minhas com economistas do mundo inteiro, com pesquisadores, debatendo, né, essa nova economia. Então, foi um processo muito interessante. Eu não sei se os mais novos vão lembrar ou vão saber, mas com certeza o pessoal que já tem um pouquinho mais de caminhada vai conhecer o professor Fridio Capra. É um dos físicos assim, muito famosos, tem um filme muito famoso baseado na história dele, tive a oportunidade de debater com ele. Eu tive a oportunidade de ser tradutora do Jeffrey Sachs, que é um economista da ONU, e com outros economistas também, de Londres, dos Estados Unidos, e estou muito feliz de poder
estar lá. A gente trabalha lá na Economia de Francisco com pesquisadores, com empreendedores e com ativistas sociais. Então, é muito interessante. Não é só as pessoas da economia. Por que eu estou falando disso? Porque para construir uma nova economia, a gente precisa de administradores, a gente precisa de pessoas com todos os tipos de perfis que tenham conhecimento, porque construir uma nova economia é algo muito complexo. Então, eu estou muito feliz de poder ser uma das brasileiras que vai representar o Brasil no evento. Estou como coordenadora de um grupo temático que a gente chama Vila Temática, né? Estou como coordenadora do grupo temático Políticas para a Felicidade. A gente vai falar de políticas públicas que levem o ser humano à sua realização plena, seu estado de bem-estar social, que levem ele a ser feliz mesmo e também a respeitar esse meio ambiente que nos circunda, porque muitas vezes a gente fala de economia, a gente fala de crescimento, mas tem um custo. E é muito importante, assim, eu vou com uma consciência de que, além de representar o Brasil, estou representando as mulheres, então a participação feminina no evento ela é extremamente importante, e também o que a gente chama de sul global. O que seria esse sul global? São os países em desenvolvimento, né? Esses países que estão aqui na linha da pobreza, abaixo, muitos abaixo da linha da pobreza, aqui na América Latina, que a gente vê hoje tem uma crise econômica muito grande nos nossos vizinhos, aqui no Brasil também, com mais de 33 milhões de pessoas passando fome. Então, a gente tem muitas questões que a gente precisa falar, muitas questões econômicas que a gente precisa trazer. Então, ser uma voz, esse sul global, é muito importante. E ser essa voz forte que está à frente, ser uma voz ativa, porque eu não estou indo só participar do evento, estou organizando o evento também. Porque esse meu engajamento, cada vez mais próximo do pessoal do Vaticano, eu tive oportunidades muito interessantes de construir um caminho, uma ponte entre o Brasil e a Itália. Então, eu fui convidada para uma mesa, como eu estou falando com vocês aqui. Quando eu estiver lá na Itália, eu vou estar de forma presencial com um dos maiores economistas, que é o professor Stefano Zamagni, que é um economista italiano. Vou debater com ele sobre administração, é um título da nossa mesa, ela vai ser toda em italiano, vou perguntar para ele em inglês, porque meu italiano não é fluente, mas tem super a ver com a administração. A gente vai falar de Taylor, a gente vai falar daquela ideia do homo econômicos, que é aquele homem que é baseado sempre nessa necessidade de ter uma recompensa financeira. Vocês lembram lá das aulinhas de teoria geral da administração? A gente vai relembrar isso e trazer também o modelo atual. E a gente precisa superar esse modelo taylorista e estar com um homem mais do que um homem complexo, que a gente vê na teoria comportamentalista. É um homem que é ligado à natureza, é um homem que vive em fraternidade, que vive em harmonia. A gente precisa analisar essas relações. Então, é isso que eu vou fazer lá na Itália. Eu estou muito feliz porque o Papa Francisco vai estar presente. Então, assim, vai ser um momento muito único na minha vida. De 24, ele vai estar lá com a gente nesse evento. Agora, falando um pouco da minha trajetória, eu falei do momento atual, o momento bom que eu estou vivendo, agora o início, né? Deus me conservou, dá para ver essa carinha, tem 30 anos hoje, bem conservada. Mas eu sou de Coronel Fabriciano, é uma cidade do interior de Minas Gerais, fica no leste de Minas. É uma cidade que fica numa região que a gente chama de Vale do Aço, é um polo industrial. Então, a gente produz muito aço aqui e exporta muito aço nessa região. Então, eu nasci em Coronel Fabriciano e sempre estudei em escolas públicas aqui, fui criada só pela minha mãe aqui em Coronel Fabriciano, sempre fui muito engajada, mesmo tendo estudado em escolas públicas. Eu tinha muita vontade de fazer uma faculdade numa universidade federal. E como surgiu essa ideia da administração? Eu, naquela época da minha idade, aos meus 15 anos, primeiro tenho uma referência muito grande, que é um primo meu que formou em administração, e ele hoje trabalha para o governo federal, assim, concursado. Sempre foi minha referência, eu sempre admirei esse primo, que ele sempre foi muito estudioso, muito inteligente. E eu ganhei uma bolsa de curso técnico, então eu comecei fazendo um curso técnico de gestão empresarial no Senac. Ganhei uma bolsa para estudar lá, então durante o meu ensino médio aprendi sobre gestão empresarial e fiz esse curso técnico. Então eu decidi que eu queria fazer administração, mas assim, a minha situação financeira não era muito boa, então eu passei em primeiro lugar na faculdade, se eu entender, quando eu contar mais sobre a minha trajetória nesse momento, como que o mundo dá voltas, né, e dá muitas voltas. Eu passei aqui para estudar na faculdade particular no interior e eu não tinha condição de pagar, eu passei em primeiro lugar. E passei em Viçosa também, então fui para Viçosa, estudei lá. Eu
sempre tive muitas bolsas lá em Viçosa, porque eu não sou uma pessoa que precisei só da bolsa para estudar, entrar na faculdade. Eu tive acesso à bolsa alimentação, então eu almoçava no restaurante universitário, tomava café da manhã, eu almoçava, jantava, então dependia dessa bolsa. Eu tinha bolsa, a princípio eu fiz parte de um programa chamado Programa de Educação Tutorial, que a gente fazia pesquisa, ensino e extensão, então eu tinha bolsa do PET. Depois de 2 anos no PET, 2 anos e meio, eu tive vontade de focar mais na pesquisa. Então, eu ganhei uma bolsa de iniciação científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Fiz parte do movimento Empresa Júnior. Então, assim, eu sabia exatamente o que eu queria. O pessoal costuma falar uma frase que é muito pejorativa, que a administração é para quem não sabe o que quer. Eu digo que é o contrário, é para quem sabe exatamente o que quer. Eu sempre soube, por isso que eu cheguei onde eu cheguei, por isso eu estou onde eu estou, ainda vou muito mais longe, porque eu sei exatamente o que eu quero. Então, me dediquei muito, porque eu queria aquilo, era a minha oportunidade de mudar de vida, era a minha oportunidade de ter outras oportunidades que eu nunca tinha tido até então. Então, eu agarrei essas oportunidades em Viçosa e eu aprendi francês, ganhei uma bolsa de francês lá também. Então, assim, eu tinha aprendido inglês já desde muito nova, apesar de não ter condição de estudar numa escola particular, minha mãe sempre me ajudou a fazer inglês. Então, o inglês eu já sabia. Então, quando eu cheguei em Viçosa, fui lá aprender francês e eu, assim, gente, eu era aquela pessoa que eu sofria bullying, eu era muito zoada. Quando eu comecei a estudar francês, o pessoal falava, mas francês, por que vocês são francês? Você nunca vai na... Você é pobre, né? Você nunca vai na França, que você vai fazer o quê com o francês? Mas eu nem sabia o que eu ia fazer com o francês, dada a minha atual situação financeira na época, mas eu queria falar francês, queria fazer. Então, fiz francês, achei que fosse bom, que o conhecimento não seria demais. Então, estudei, aprendi todas as oportunidades, fiz um estágio na Petrobras, em São José dos Campos, na refinaria Henrique Lage, então fiz estágio na área de marketing lá. Então, assim, eu fui muito realizada, me senti muito realizada no meu curso de administração, porque eu tive inúmeras experiências. A única experiência que eu queria naquele momento, que eu não tinha tido oportunidade ainda, era de ir para o exterior. Era uma coisa que eu já sonhava muito, mas eu não tinha condições. E eu convivi, assim, na Universidade Federal há alguns anos, quando eu entrei, né, em 2010, ela era ainda muito mais elitista do que é hoje. Então, eu lembro que eu estudava com muitas pessoas que tinham tido oportunidade já, os meus colegas de curso eram pessoas que passavam férias na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e eu lá com aquele sonho, nunca imaginei quando eu poderia alcançar, mas eu estava lá, firme, né, um dia dá certo. Eu gosto muito dessa frase do Steve Jobs, que ele faz uma participação, uma formatura, eu já assisti muitas vezes, ele está em Stanford, aí ele fala que a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás, às vezes quando a gente olha para frente, a gente não sabe onde vai dar, o que vai acontecer, a gente às vezes, eu sei que os jovens, muitos que estão aqui me escutando, ficam nessa ansiedade, mas e aí, tô fazendo administração, o que eu vou fazer depois? Como vai ser? Vai dar certo? Não vai? É um momento de muita ansiedade, mas assim, o que eu tenho para falar para vocês é, tenha fé, permaneça, estudem, foquem. Não vou dizer que é fácil, mas eu vou dizer que é possível alcançar. E daí eu fui para a Petrobras, estava lá naquele momento, fiz um ano de estágio lá, e eu observei, eu sempre fui muito de observar e de buscar referências. Eu gostei muito, achei muito interessante a Daisy mostrar, né, falar para vocês que a Maria Isabel foi uma referência para ela, porque é isso que eu tenho feito a vida toda. Eu sempre busco referências naquilo que eu quero fazer. E é muito importante descobrir quem são as referências. Eu busquei referências ali dentro da Petrobras, eu observava aquelas pessoas que já eram concursadas, mas mesmo assim eram incentivadas a fazer um mestrado, um doutorado. Eu era muito nova, entrei na faculdade aos 17, então eu estava formando com 21. Eu falei, olha, eu vou continuar estudando, é isso que eu quero. Então eu me dediquei, naquele momento eu já sabia que na verdade, fiquei em dúvida, sabe? Eu sabia que eu tinha muito talento para administração pública, mas eu também gostava muito do mercado, porque eu tive uma experiência muito boa na administração privada, ali na Petrobras, que a Petrobras é uma sociedade de economia mista, mas é totalmente dictada por princípios de administração privada. Então, eu fiquei com muito, assim, meu Deus, dividida ali entre dois amores, porque eu gosto muito dos dois. Mas eu fui para fazer um mestrado na administração pública e eu queria voltar para Minas. Fui estudar na Fundação João Pinheiro, que eu queria também uma outra experiência. Isso é uma característica minha, de geminiana, de Tamires,
de querer outros ares. Eu não queria voltar para fazer um mestrado em Viçosa, eu queria voar. Então, eu fui para Belo Horizonte, sem saber andar direito naquela capital, aquela mineira do interior, com a barriga até doía de imaginar tanto que BH é grande, com dinheiro contado, ônibus, né? O mestrado foi indo, passando no sacrifício, mas fiz um mestrado e, assim, foi uma experiência muito rica, porque eu estudei com muitas pessoas que já trabalhavam dentro do governo de Minas Gerais. Secretária adjunta de planejamento, pessoas que já estavam em um outro nível diferente do meu. Mas eu busquei meu espaço ali, eu me dediquei. Então, assim, claro que não dá para comparar a experiência que eles tinham com a experiência que eu tinha ainda. Mas eu fui muito bem recebida, sabe? Os professores da Fundação São Pierre, né? Excelente escola de governo, eu aprendi muito. Eu ainda tenho amigos até hoje, da minha época de mestrado, né? O superintendente de controle externo, que é um dos maiores cargos do Tribunal de Contas. A gente estudou junto, fez mestrado, é uma pessoa que eu carrego assim, a vida, então... E me influenciou muito, vocês vão saber, assim, depois da minha, da minha carreira. Então, eu fui fazendo amizades ao longo do caminho, então ter referências é muito importante, como a Daisy falou, buscar essas referências, não se sentir inferior. Então, assim, eu nunca me senti inferior, claro, que eu pensava, gente, esse pessoal é tão inteligente, mas eu também sou inteligente, eu também estou aqui, eu vou dar o meu melhor. Eu acho que isso sempre foi uma característica minha, assim, de dar o meu melhor e ser resiliente. Inclusive, eu tenho essa palavra tatuada no meu corpo, é resiliência, que acho que é uma palavra muito importante, sabe, para a gente buscar, principalmente em tempos como os que a gente tem vivido, que são tempos difíceis, a economia está difícil, a ansiedade, a insegurança, a gente não sabe como vai ser o futuro, a gente precisa ser resiliente, a gente precisa persistir, a gente precisa segurar, buscar novos caminhos, mas ir firme, sabe, ter fé, ter um pensamento que as coisas vão acontecer, mas não é só pensamento positivo, é uma atitude positiva, porque só pensar positivo, gente. Respeito quem acredita que o livro O Segredo funciona, já li O Segredo, já assisti o filme, acho que é importante ter mentalidade positiva sim, ter um mindset de crescimento, mas só pensar positivo não adianta, a gente tem que agir, tem que buscar a ação. Então, isso que eu recomendo muito, assim, nessa época do mestrado, além de fazer o mestrado, eu já estava muito engajada em fazer concursos, porque naquela época eu buscava a segurança de uma carreira pública, então eu tentei, nem sei dizer quantos, mas eu tentei muitos concursos, assim, eu tentava concurso de tudo. Então a gente tem margem para falhar também. Eu acho que se eu pudesse apontar uma falha da Tamires nova, lá com seus 22 anos, foi fazer concurso em todas as áreas, não focar desde o início em uma área específica, que eu acho que a gente perde muita energia, porque os concursos são diferentes. Então eu recomendo para quem quiser fazer concurso, quem quiser seguir a carreira pública, é escolher uma área e focar nela, que aí você consegue aproveitar muito do que você estudou para uma prova para outra. E então eu terminei, fui fazer meu mestrado, estava fazendo vários concursos. Naquela época eu tinha feito um concurso de especialista em políticas públicas e gestão governamental, que é o famoso EPPGG do governo federal. Fui para a segunda fase em 2013. Eu nunca vou esquecer desse concurso, porque eu queria muito ter sido aprovado nesse concurso. E nunca mais teve. Ele foi cancelado, porque estavam dando muitos pontos na prova de títulos de quem tinha mestrado e doutorado, mas nunca mais teve. Fiz o de analista de planejamento governamental, o APO e orçamento do governo federal, desse aí eu não consegui fazer, mas nessa época eu já consegui ter um foco muito específico para a área de avaliação de políticas públicas e planejamento governamental. Eu acho que a gente tem que descobrir onde a gente se encontra, qual que é o nosso foco de atuação. Então eu sempre fui muito apaixonada por essas duas áreas. E tem tudo a ver, né? O planejamento com a avaliação, eles caminham juntos. Fiz meu mestrado. Gente, fui fazer meu doutorado. Você acha que o caminho é só flores? Não, o caminho não é só flores. Por quê? Eu tentei doutorado na Viçosa, na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e na UFMG. Em Viçosa, eu fiquei em 10º lugar, chamaram 9. Na Fundação Getúlio Vargas, eu fiquei em 9º, chamaram 7, ou seja, eu fiquei como suplente. E na UFMG, só Deus sabe por quê, mas graças a Deus deu errado. Eu digo assim que na hora a gente não entende, mas graças a Deus deu errado. Porque eu amo praia e Deus tinha o Nordeste para mim, que era muito melhor. A UFMG é muito boa, mas a qualidade de vida minha foi melhor no Nordeste. Deus queria que eu fosse no Nordeste. Aí, então, eu tinha 4 vagas
fiquei em quarto lugar, mas por um décimo eu não entrei. Não sei o que aconteceu, que se não me quiseram, porque, enfim, hoje eu também nem me questiono mais. E daí eu, Tamires, lá com seus 23 anos, eu não tinha conseguido ser chamada ainda para um doutorado, pensando que eu ia tentar de novo e tudo. E eu gosto de contar, porque às vezes as pessoas pensam, nossa, Tamires, mas eu fui dando tão certo para você, né? Você foi conseguindo. Então, parece que eu nunca tive momentos que eu fiquei assim, pensativa, momentos que talvez muitos de vocês possam estar passando, né? Será que eu fiz a escolha certa? Porque, assim, que a gente vê no momento do curso de administração, que é um mercado que eu falo que eu vi na Petrobras e que acontece, e já quero que vocês fiquem atentos em relação a isso. Tem muitas vezes outros profissionais ocupam os lugares dos administradores, engenheiros atuando como administradores. Então, por isso, o papel do Conselho Regional de Administração da Bahia, de Minas Gerais, todos os Conselhos Regionais de Administração, ele é muito importante para defender a nossa profissão, porque se não existisse, a gente não teria mais campo de trabalho, porque muitas vezes as empresas elas não colocam os administradores e a gente precisa se unir cada vez mais como administradores, defender a nossa profissão, saber e valorizar o conselho, a importância, sabe? Participar, igual vocês estão participando, estou super feliz. Tem bastante gente, estou vendo aqui 86 pessoas participando. Então, valorizem, participem das atividades do conselho, sejam presentes, porque é extremamente importante, porque isso acontece muito nas empresas. Outros profissionais ocupam, né, os lugares dos administradores, a gente tem que ficar atento e defender a nossa profissão. Então, tá, a Miri estava nesse momento lá com 23 anos, eu recebi uma ligação de um professor de Viçosa falando, olha, tem um projeto nosso, uma parceria com a UFRN, a Federal do Rio Grande do Norte, você vai querer participar? Para fazer doutorado, é um projeto especial, com bolsa, tudo certinho, vai mais uma aluna aqui de Viçosa. Eu falei, quero, claro. Gente, eu agarrei aquela oportunidade, não sem chorar, chorei muito, 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 porque imagina eu, 2.000 quilômetros de distância de Minas Gerais, é muito longe, mas eu fui lá, fui muito bem recebida, por isso que assim, eu sou apaixonada pelo Nordeste, pelos nordestinos, assim, fui recebida assim, de coração aberto, pessoal lá no Rio Grande do Norte. Tive um prazer de ir em Ponta Negra muitas vezes, na minha praia preferida, então por isso que eu falo assim que é uma coisa que era para ser uma situação muito difícil na minha vida, que foi esse momento do doutorado, que eu não consegui passar aqui mais próximo da minha família, foi uma benção, foi uma das maiores bênçãos que eu poderia ter conseguido, porque eu aprendi muito, né? Longe de casa, muito longe, né? Num outro contexto. Então, eu conheci pessoas maravilhosas, tive excelentes professores lá no Rio Grande do Norte, tive a oportunidade de conhecer mais o Nordeste, fui para João Pessoa, conheci Pernambuco, já nessa altura já conheci a Bahia, e também já tinha ido conhecer o Maranhão. Então, assim, eu tive uma experiência de vida, e eu acho que a experiência de vida é tão importante quanto a nossa titulação, quanto o caminho, quanto a nossa experiência profissional. Porque quando a gente tem essa experiência de vida, a gente cresce, a gente aprende, a gente, às vezes, precisa estar longe para a gente conseguir descobrir quem a gente é de verdade. Eu acho que isso é muito importante. Principalmente quando a gente vai para o exterior. Quando a gente vai para o exterior, então, aí que você conhece você mesmo. Porque você tem que lidar com N situações totalmente diferentes da sua vida, né? Do que você podia esperar. Então, assim, eu fui para Natal. Graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar no projeto que eu queria, que era avaliação de políticas públicas de saúde. Meu professor orientador, Washington, maravilhoso. Lá na UFRN, eu fui com tanta sede, gente, com tanta sede. Se eu puder dar uma lição, assim, um ensinamento, deixar assim, é uma lição mesmo de vida. Transforme as suas dificuldades nas suas maiores potencialidades, oportunidades. Eu fui com uma sede, eu falei, quer saber? Eu não passei, né? Eu não passei nesses doutorados, não. Fiquei como suplente. Pois bem, eu vou chegar aqui nesse na UFRN, eu vou ser não, eu vou arrasar, eu vou estudar muito, eu vou me dedicar, vou pegar todas as oportunidades, eu vou fazer o pessoal. Era esse pensamento, né? Muito bom, um pensamento tão positivo, mas eu falar que o pessoal das outras faculdades vão morrer de inveja, de tanto que eu vou me dedicar aqui, vou me destacar e vou ser boa demais, eu vou aproveitar. Então, eu cheguei querendo ser muito boa naquilo, sabe? Pegando aquela oportunidade. E fui. Mergulhei no Nordeste, mergulhei, sabe, assim,
fui, foi ótimo, foi uma experiência que, assim, para mim foi incrível, foi Deus me dando uma oportunidade, assim, de vida que eu jamais vou esquecer. Porque eu fui para o Nordeste, Deus estava me preparando, eu falei com vocês, Steve Jobs, a gente nunca consegue perceber olhando para frente, a gente só consegue se a gente olha para trás. Então, o Nordeste foi um passinho, Deus foi assim, ó, vamos lá, 2.000 quilômetros. Porque depois eu fui para 7.000 quilômetros, lá na UFRN, eu consegui uma bolsa de doutorado de sanduíche, finalmente consegui ir para a Inglaterra, que era o meu grande sonho, era o país que eu queria conhecer, que eu queria viver, né? E antes de ir para a Inglaterra, eu fui para o Canadá, fiquei 15 dias no Canadá, com tudo pago por esse projeto do Ministério da Educação, fui apresentar um trabalho na Conferência Internacional de Políticas Públicas, e lá no Canadá eu conheci esse professor que me recebeu lá na Inglaterra. Lá no Canadá eu tinha conhecido aqui no Brasil, o professor Frank Fischer, da Associação Internacional de Políticas Públicas. Eu encontrei com ele no Canadá de novo, falei, professor Frank, estou indo para a Europa ano que vem. Eu sei, gente, tem uma coisa, vocês vão me perdoar aqui, minha falta de modéstia, mas tem uma coisa que eu sei fazer, é o networking. Eu sou a pessoa que chega mesmo, os palestrantes, terminou a palestra, tá Tamires lá na frente, conversando, ei, professor, sou fulano, não sei o quê. Isso eu gosto de fazer, é o network, é o café. Aqui, café, você acha que é o café? O café é um momento de oportunidade também de conversar com os professores, de fazer os contatos. Tamirinha do networking. Fui lá, professor, vou para a Europa ano que vem. Nem sabia o que ia acontecer. Deus foi tão incrível. Tamires aí chega na Europa em 2020. O que acontece em 2020? A pandemia. Meu Deus do céu, mas era o sonho da minha vida. Eu custei, eu que queria ir para a Inglaterra desde não sei quando, porque eu já tinha lido os livros lá, o Sidney Sheldon. Nossa, tem vários autores, né? Os livros da J.K. Rowling, do Harry Potter, super fã. Nossa, assim, Agatha Christie, com o Sherlock Holmes, o Arthur Conan Doyle. Então, assim, sou muito fã, sabe? Consumi muitos livros e músicas e, assim, queria muito. Então, era o meu sonho, era a minha oportunidade. Eu tinha tudo, gente, mas eu tinha tudo para ficar revoltada, para falar com Deus. Eu não estou acreditando, justo agora que eu estou conseguindo viver meu sonho, minha oportunidade de vida, viver uma pandemia. E, assim, eu estava no centro de saúde pública, eu sabia antes das pessoas o que estava acontecendo, porque eu sabia que ia espalhar pelo mundo todo, eu sabia que não adiantava voltar para o Brasil, que ia ficar difícil a situação aqui. Então, eu segurei firme, gente. Assim, os primeiros dias foram muito difíceis da pandemia. Acho que pelo jeito que as pessoas da cidade que eu vivia absorveram aquilo, porque faltou coisa no supermercado. Eu tinha que ir em 2, 3 supermercados para conseguir comprar, porque as pessoas começaram a fazer estoque de alimentos, de tudo. Então, assim, foi desesperadora. E a gente realmente não conseguia sair de casa, era muito limitado, antes não tinha multa e tal. Então, de fato, eu fiquei 3 meses saindo um pouquíssimo, assim, de casa. Eu tive essa experiência. Enfim, lá na Inglaterra, você lembra aquele professor que eu conversei lá no Canadá? Eu falei, professor, a situação no Brasil não tá legal, a pandemia tá se alastrando lá, tô precisando terminar minha tese de doutorado. Você pode me receber na Alemanha? Que ele estava morando na Alemanha. Ele, claro, vou fazer uma carta e te recebo aqui. Não, me receber no sentido de me orientar, né? Mas eu morei com 2 brasileiras lá. Daí fui para a Alemanha, fui orientado pelo professor Frank Fischer, uma outra experiência. Gente, pensa naquilo que tinha tudo para dar errado, que era meu doutorado de sanduíche. Eu transformei uma dupla experiência internacional com experiência na Alemanha. Comecei a estudar alemão, aprender alemão e tive um verão incrível lá, que foi muito interessante poder conhecer Berlim, poder melhorar minha tese de doutorado. Nisso eu já tinha passado minha tese toda por inglês, então eu estou como uma das administradoras, consegui defender uma tese toda em inglês aqui no Brasil. Isso é muito importante porque possibilita a internacionalização, né? A gente levar o nosso conhecimento para o exterior também, ter essa troca, valorização do nosso trabalho. Então, mãe, eu voltei para o Brasil e, assim, como não dá muito volta, né? Eu voltei em 2020, em agosto, em outubro eu defendi meu doutorado, com 3 anos e 10 meses. Um momento que todo mundo estava pedindo adiamento para conseguir terminar com mais prazo, pedindo mais prazo para escrever.
eu consegui adiantar minha tese. E como o mundo dá muitas voltas, eu já disse, o mundo ele não dá a volta, né? Ele capota, como diriam os sábios da nossa cultura popular. O meu primeiro emprego foi na faculdade, onde eu não tinha tido condições de estudar, faculdade particular, dando aula de administração, professora de administração nessa faculdade. Quando eu pisei, me deu uma emoção tão grande quando eu assinei o contrato, eu pensei, gente, olha como só a vida, né? Eu não tinha nem condição de fazer a faculdade pagar, agora eu estou dando aula aqui, eu vim como professora. E isso foi muito legal, foi muito, muito bom, assim. Eu falo meu primeiro emprego depois do doutorado, porque eu vivi de bolsa, né? Vivi a vida toda de bolsa, de mestrado, doutorado, então realmente foi meu primeiro oficial de carteira assinada. Foi ano passado, né? Uma história já recente, estou chegando em 2021, gente. Eu me empolgo, tá? Daí, se eu estiver falando demais, você me fala. Tô já chegando, tô quase chegando à contemporaneidade aqui. Então, foi meu primeiro emprego. E aí, em 2021, eu passei num concurso também como professora substituta da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, fui para a Federal de Juiz de Fora, deixei o meu outro emprego anterior e fui para a Federal. E me chamaram no concurso que eu tinha feito há 6 anos atrás, que eu já nem lembrava mais. Então, me chamaram, que é o quê? O concurso de analista. Eu entrei como analista de políticas públicas, mas o cargo mudou de nome, que agora é analista de planejamento e gestão. Eu trabalho na Secretaria da Fazenda. Fazenda é sinônimo de finanças públicas, então trabalho com finanças públicas e continuo dando aula na Federal, enfim, continuo multitarefas, muita coisa, ativista social lá no projeto do Papa Francisco, no tempo livre, e hoje eu represento o Brasil no college, né, que é faz parte dos membros, eu faço parte da International Public Policy Association, né, que é a Associação Internacional de Políticas Públicas. Foi eleição e eu fui uma das mais votadas no mundo todo para poder fazer parte, de acordo com a minha jornada, minha trajetória dentro da Associação Internacional de Políticas Públicas. Então, assim, eu posso dizer que hoje eu me considero muito feliz, sabe, muito realizada. Fala assim, você venceu na vida? Eu acho que eu venci. Porque eu era muito pobre, eu não tinha condição de muita coisa. Eu já consegui fazer muita coisa que eu não achava que eu fosse fazer. Então, assim, eu tinha o sonho de conhecer, de ir para o exterior, de visitar. Eu já conheci 7 países, vou conhecer mais 2 semana que vem. Então, vai ser 9. Então, assim, graças a Deus eu consegui, sabe, assim, me realizar muito na profissão que eu escolhi, que é como administradora. E digo mais, assim, tem muitas possibilidades ainda abertas, né? E digo para vocês, já falando de um dos desafios dos administradores, que é algo que eu tenho vivido, eu estou aprovada como administradora num concurso que é um dos mais difíceis de passar, né, para os administradores, que é do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para ser analista de controle externo na modalidade de administradora. E por que eu falo que é um dos maiores desafios? Porque o tribunal hoje tem uma série de terceirizados contratados como analistas ativos, isso ocorre muito em muitos órgãos, então é um dos grandes desafios que vai acontecer com vocês. E eu passei no concurso em 2018, eu preciso que chamem 26 para eu entrar, né? Eu passei em 34º. Hoje a gente tem 70 cargos de administradores vagos dentro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a gente tem 300 analistas administrativos terceirizados contratados. Então, assim, a gente está na luta enquanto profissão, classe, para o tribunal nomear, né, os administradores. Então, assim, isso acontece muitas vezes, mesmo depois de ter passado num concurso tão difícil, a gente tem que continuar lutando para conseguir o nosso espaço, para ser valorizado, né? E profissionais são capacitados, né? E uma doutora para o Tribunal de Contas seria um ganho, seria excelente. Mas é aí, continuo lutando. Então, assim, me considero bem-sucedida? Sim, graças a Deus, consegui alcançar, né? Mas ainda estou aí na luta, pelo reconhecimento da nossa profissão. Uma luta diária, uma luta de todo dia. Por isso que o Conselho Regional de Administração ele é tão importante, porque é ele que defende a nossa profissão. Ai de nós, administradores, se o Conselho não existisse. Então, é isso, a minha trajetória, ela ainda continua. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, Deise, Wilson, se tem alguma coisa que eu não tiver falado. Tamires. Perceberam que Tamires é ligada nos 220, hein? Se piscar, perde. Você perde aí a passagem do trem. É interessante, Tamires, só antes de passar para o Wilson, para ele falar um pouquinho sobre a trajetória dele também,
Tamires incorporou a professora, né? O professor gosta de falar, então Tamires já incorporou aí a profissão. Então, assim, Tamires, ela só resumindo aqui, para vocês entenderem quem entrou depois, Tamires é uma menina do interior do estado de Minas Gerais, de escola pública, estudante de escola pública, conseguiu passar na graduação de administração na Universidade Federal de Viçosa. Depois ela fez um mestrado também. Aos 21 anos ela passou no mestrado, né? Ela entrou na universidade com 17. Aos 21 entrou no mestrado e aos 23 já estava no doutorado. Então, assim, é uma trajetória muito, muito interessante e importante também para os nossos estudantes hoje que estão aí tentando, ainda pensando em que área vão seguir. A gente tem a área privada, que o Wilson vai falar um pouquinho daqui a pouco, que é a trajetória dele. Então, Tamires seguiu por uma linha mais de pesquisa e educação, e como ela falou, né, ela focou muito em concurso público. Então, Tamires, você está de parabéns. E, assim, a carreira internacional, né, que também é importante. E que, assim, eu ouvia em um outro evento, eu não me recordo, foi o evento que teve pela manhã com o Bel, que o Fábio falava assim, olha, a gente não está aqui como vitimista, a gente não pode pensar em vitimismo. Aí também eles trouxeram uma coisa muito importante, transformar aí às vezes os fracassos, enfim, ou aquelas coisas que não deram tão certo assim como a gente planejou, imaginou, em potenciais aí oportunidades. E é o que a gente faz em gestão de risco, né, também, que é minimizar os impactos do risco ali nas nossas escolhas, nos nossos projetos e processos. E aí, já passando para o Wilson, então, Wilson, nos brinde aí com sua trajetória. Eu esqueci de falar também que o Wilson também atua nas horas vagas como modelo, né? Wilson, se eu Verdade, não verdade. errado, pronto. Por favor, Wilson. Boa tarde, pessoal, a todos vocês. Obrigado, Deise, a professora Graça, a professora Carolina Menezes, que também me fez esse convite para estar aqui hoje falando com vocês. Iniciando, né, já essa conversa, como a Tamires falou, Deise, você mencionou a professora Maria Isabel, né, como sua mentora, sua inspiração para a área de administração. Eu tenho duas pessoas assim na área que também são minhas inspirações para a área de administração, que é o meu pai, que também é formado na área, e a professora Carolina Menezes, que foi a pessoa que sempre me incentivou estando na graduação. Então, foi sempre uma pessoa que eu olhei e admirei aquela profissional e queria chegar um pouco mais perto daquele ser humano enquanto profissional, né? Tanto ela quanto meu pai. Bom, para todos, meu nome é Wilson Jesus, sou aqui de Salvador, Bahia. Atualmente, com 29 anos, sou filho de uma pedagoga e de um administrador. Então, eu, desde criança, fui muito incentivado ao ensino, a buscar o conhecimento. Minha família, ela é toda composta por professores da área de pedagogia, em sua maioria. Temos professores de história, professor da área infantil, professor de ensino médio, tem pessoas na área de saúde, então minha família ela sempre foi voltada à educação, foi sempre um incentivo de ambas as partes. Eu cresci aqui em Salvador, fui nascido e criado, né, sou natural daqui. Tenho, como a Deise comentou, estou estudando, terminando o meu MBA em Business Intelligence. Estou também me especializando na análise de dados, que é um ramo crescente no mercado e poucas pessoas da nossa área de administração estão atuando, então é um campo novo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de desafios, eu gosto de ser desafiado. Como a Tamires também mencionou, né, a questão de como você escolhe o seu curso, a administração. Eu costumo dizer que eu não escolhi a administração. Nós nos encontramos na vida, porque todo o meu decorrer, que eu sou aluno também de escola pública, oriundo do ensino público aqui de Salvador, a gente sabe que a realidade do nosso país com o ensino público não é tão promissora, a gente tem uma disparidade muito grande em relação ao ensino privado. Então,
conseguir ingressar na universidade, vindo de uma instituição pública, passando por todos os percalços que a gente passa estudando, é um orgulho a gente conseguir trazer, adquirir mais conhecimento de uma forma mais profissional. Então, eu, voltando lá, né, como eu escolhi a administração, como a gente se escolheu. Em 2007 para 2008, eu tinha 15 anos, meu pai passou para a graduação em administração e, no mesmo momento, eu ingressei no mercado de trabalho como jovem aprendiz. Eu tive o contato profissional, que os jovens aprendizes na época trabalhavam na área administrativa das empresas, e tive o contato teórico, que meu pai estava iniciando na graduação. Então, esse desenvolvimento em paralelo fez com que eu só admirasse mais ainda a profissão de administrador. Muita gente confunde ou pensa que administrador é só para gerir uma empresa, é só para mandar, é só para desenvolver o próprio negócio. Ok, existem esses pontos, né? Só que o que me atraiu para a área de administração desde muito cedo é a possibilidade de eu ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos. Porque, como administrador, a gente aprende a lidar com os processos, a gente sabe traçar objetivos bem claros, nós ajudamos as pessoas a entenderem o que elas realmente querem, onde elas querem chegar, tanto pessoas quanto empresas. Então, ver essa possibilidade em uma profissão de ajudar outras pessoas a alcançarem seus objetivos foi um dos pontos cruciais assim, na minha trajetória de escolher, bom, é isso que eu quero. Eu passei para alguns outros cursos durante o período de pré-vestibular, só que eu estava esperando a resposta do curso de administração. Eu só optei ele em uma universidade, é uma universidade privada, diferente da Tamires, eu já fui enveredando pelo ramo privado das instituições. E, voltando um pouco mais atrás, essa questão do jovem aprendiz, que eu acredito que contar sobre a minha trajetória, ela realmente começa aí, porque foi quando eu realmente me entendi enquanto pessoa, enquanto ser humano, né, enquanto adulto, mesmo estando na adolescência, e que eu deveria ter uma profissão futura. Então, nesse primeiro momento, eu trabalhei na área de mercados, né, de supermercados aqui de Salvador. Eu era jovem aprendiz na área administrativa, ajudava a gerente em toda a gestão da rede de mercados. Depois disso, antes de ingressar na administração, eu comecei um curso técnico em edificações, que foi um momento de eu conhecer uma outra área, mas não desistir do que eu queria, de buscar administração. Enquanto eu estava fazendo edificações, por incrível que pareça, também na mesma universidade onde eu passei futuramente para administração, foi por bolsa esse curso, foi o curso técnico do governo na época. Também ingressei com bolsa na universidade e só um instantinho, gente. Me desenvolvi, né, tanto na faculdade quanto na vida pessoal, quanto nesse curso. Eu fui sempre buscando me aprimorar, realmente, entender os processos da vida. Com o tempo, eu passei para a faculdade, estagiei em diversos setores de mercado, tanto restaurantes públicos, órgãos de governo, serviços sociais, empresas privadas, empresas de tecnologia. Então, eu fui sempre
galgando os espaços e para entender onde realmente eu me alocaria da melhor forma. Foi aí que eu entendi que a área de tecnologia para a administração não estava sendo tão, como é que eu posso dizer, tão explorada. E aí eu resolvi me envolver nesse desafio, entender os negócios inteligentes, entender a análise de dados, entender porque dados hoje em dia para a gente é informação, e informação leva a gente a qualquer lugar. Meu primeiro contato com análise de dados é uma coisa que me toca num ponto bem pessoal, que foi o meu primeiro estágio, um dos meus primeiros estágios, que me colocou como ser humano, me mostrou a administração na forma mais pura de ser humano. Eu não sei se vocês conhecem, acredito que a maioria já tem ouvido falar, existe um serviço de atenção a vítimas de violência sexual aqui na Bahia. O Serviço Viver, fica ali no IML. Eu tive esse primeiro contato com a administração pública, que era um serviço voltado para a população, né, de risco. Eu tive muito contato com crianças, adolescentes, jovens que sofreram esses abusos e, nesse momento, ter que agir de uma forma mais profissional, ter que catalogar essas informações, porque a gente precisava entender e poder apurar junto com o governo onde é que estava acontecendo mais esses casos. Eu tive essa oportunidade de desenvolver o lado mais humano da administração. Poder ajudar a gerenciar um serviço para o bem-estar da população que eu também convivo, né, em sociedade. Isso foi o primeiro desenvolvimento, o meu primeiro contato direto com a administração, porque anteriormente eu era mais ajudando, era um jovem aprendiz, eu sempre parava em outros setores também para entender o que é que acontecia. E depois desse ponto, eu fui desenvolvendo mais o conhecimento mais técnico da administração em si. Nesse meio de caminho, aconteceu de eu também atuar como modelo. Não foi uma coisa pensada, foi uma coisa que surgiu na minha vida, que trouxe muita coisa boa e também me ajudou bastante com a administração, porque foi nesse momento que eu comecei a levar também o que eu estava conhecendo na faculdade para a área de moda, porque eu tinha que entender, eu tinha que pensar de forma estratégica. Se eu queria realmente atuar na área de moda, eu tenho feito alguns trabalhos, ajudando algumas pessoas, eu tinha que pensar de uma maneira objetiva, de uma maneira clara, entender os meus pontos fortes, os pontos fracos que eu tinha, e poder expor isso de uma melhor forma para que eu fosse o escolhido. Estudando realmente a questão da administração, o pensamento estratégico me ajudou muito nesse momento da minha vida. Eu consegui ingressar em espaços que, fazendo um recorte, né, racial, eu não teria acesso. Então, o conhecimento na área administrativa me possibilitou acessar diversos espaços, tanto na moda quanto na minha vida pessoal, e entender como agir e como fazer com que as coisas fossem adiante, né? Fossem evoluindo de uma forma mais natural possível, mas que eu não ficasse tanto para trás como nós vemos num contexto geral. E daí foi minha atuação, né? Comecei atuei numa empresa de tecnologia, onde foi meu primeiro contato com negócios inteligentes, né? Entender a questão dos dados mais a fundo, entender sobre desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de sites, programação, linguagem de programação. Então, comecei a ter um conhecimento razoável dessa área. E hoje,
finalizando o MBA na área de inteligência de negócios e fazendo essa especialização em análise de dados, eu estou implementando na empresa que a gente está agora a tecnologia de BI, que é para a gente conseguir tomar decisões de formas mais claras, objetivas e assertivas, com base em informações históricas, né, que os dados nos permitem isso, e também começar a prever ou projetar ações futuras, que essa área dá uma liberdade absurda para a gente conhecer. Não sei se eu me estendi muito. Não, Wilson, tá ótimo. E assim, são trajetórias totalmente diferentes, né? Em campos de atuação diferentes, mas vocês têm uma coisa que conecta aí as duas trajetórias, que vocês desbravaram os caminhos, né? Não ficaram parados esperando alguém fazer isso por vocês. Vocês correram atrás das oportunidades. E assim, tanto a Tamires quanto o Wilson, eles conseguiram desenvolver as suas carreiras com foco nisso, né? E muita perspectiva, perseverança. E assim, o Wilson trouxe também que ele veio de escola pública, mas ele tinha dentro de sua rede familiar, do seu núcleo familiar, exemplos, né, muito importantes aí da área de educação, pedagogia. A Tamires, ela já conta, né, que ela, talvez no núcleo familiar dela, ela só tinha aí de referência à mãe dela inicialmente, mas depois ela começou a ter outras referências, como professores, enfim, outros mentores. Então, assim, o que liga vocês muito, mesmo em caminhos totalmente diferentes, essa perseverança, essa vontade de querer realmente crescer e evoluir. E isso a gente também pode trazer para os nossos alunos, porque a gente nunca deixa de ser professora, mesmo fora do ambiente de sala de aula. Então, assim, hoje existe uma frase aí que é neném trabalha e nem estuda, é a nova geração. Muitos estão se apossando dessa máxima. Então, acho que importante da fala de vocês hoje é excluir isso da vida desses jovens, nem trabalha nem estuda, e mesmo que não trabalhe, mas foca no estudo, estuda muito e concilia trabalho com estudo, porque assim, o futuro é isso aí. A gente não consegue nada se a gente ficar parado. E aí eu já quero trazer para vocês duas perguntas, que eu peço que vocês, né, respondam as duas em uma só, falando sobre os principais desafios que vocês encontraram durante a graduação em si, e quais os principais obstáculos encontrados pós-formação. E aí, enquanto vocês respondem, eu vou compartilhar aqui um link do Mente, que eu fiz uma pergunta e eu quero que vocês interajam enquanto vocês falam. E aí eu posso começar pela Tamires de novo, tá, Wilson? Primeiro, principais desafios enfrentados na graduação, e depois da pós-formação, eu falo de fato em administração. A Tamires, ela seguiu uma linha mais acadêmica e de pesquisa, mas assim, tiveram muitos obstáculos também, acredito, nessa pós-formação. Então, Tamires, por favor, enquanto isso eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, e vocês acessem o Mente, tem um código, tá? E respondam a pergunta. Pode ficar à vontade. Bom, em relação aos desafios na administração, primeiro, durante meu processo de graduação, o desafio de estar tão novo num ambiente diferente. Estava com 17 anos, numa cidade completamente diferente da minha primeira vez que eu tinha saído de casa. Então, assim, foi um grande desafio, claro, né? Me virar sozinha, independência, ter responsabilidade, cuidar da minha vida, né? Isso foi um grande desafio. Além da questão financeira, como eu falei para vocês, foi um desafio, eu fui correndo atrás para ver como resolver, né? Fui ganhando minhas bolsas na Universidade Federal lá de Viçosa, por isso que as ações afirmativas são tão importantes. Eu defendo muito, porque dá oportunidade para pessoas que não teriam condições de estar naquele ambiente, não condições intelectuais, mas condições financeiras mesmo, de se manter. Dá condição para essas pessoas estudarem, então, assim, muito importante a gente ter essas ações afirmativas, essas cotas, essa oportunidade de entrada, mas não só a oportunidade de entrar e de se formar, assim, depois que a gente se forma, a gente entra no mercado de trabalho, a gente, quanto administrador, tem um desafio que eu mencionei para vocês, que é algo que eu vi que acontece na Petrobras, acontece em outras empresas também, pessoas que não são administradores, muitas vezes engenheiros, fazem MBA em alguma área da administração e daí ocupam cargos de gerente, de liderança em áreas de administração. E, como eu disse para vocês, é um desafio que eu tenho enfrentado agora, né, que eu estou aprovada no Tribunal de Contas e é uma empresa terceirizada com
N profissionais de N formações. No cargo de analista administrativo, contrata pessoas que não têm formação em administração, em alguns casos, assim, para fazer serviços de administradores. Então, assim, isso é um desafio imenso, porque não basta só você passar num concurso público de alto nível, você tem que garantir o seu lugar lá dentro e garantir que a profissão seja valorizada. Então, assim, eu continuo enfrentando desafios, mas eu não arrependo um dia sequer ter escolhido a profissão de administradora, porque eu sinto que eu tenho vocação mesmo para isso e eu gosto muito de ensinar administração, gosto de vivenciar a prática administrativa, mas infelizmente eu acho que é isso, assim, hoje essa terceirização muitas vezes sucateia ao cargo de administrador, sucateia no sentido de, não estou falando que todos os terceirizados são ruins, tem muitos que são bons, são excelentes profissionais, só que eu acho que precisa valorizar mais o profissional, o administrador de formação, sabe? Então, os conselhos precisam ficar muito atentos aos concursos de analista administrativo que continuam acontecendo, não foi o caso do meu, mas que acontecem muitas vezes, mas que não pedem a formação em administração, depois que passa, tem que ficar atentos aos terceirizados de N informações que ocupam os cargos de administrador, isso é um desafio, sim, sem dúvida. Os maiores. Wilson? No meu caso, os desafios, né, que foram enfrentados durante a graduação, como eu disse, né, por ser oriundo de um ensino de escola pública, houve muita disparidade no início de conhecimento, né, de conhecimento técnico, para poder acompanhar o desenvolvimento das aulas. Graças a Deus, nós tivemos professores que perceberam essa limitação, porque até então era uma limitação na época, e nos ajudaram e possibilitaram com que fosse equiparado, né, o desenvolvimento dos alunos. Esse foi um dos principais desafios que eu senti bem no início da graduação, mas depois, com o tempo, isso foi sendo deixado para trás. Falando em desafios durante a graduação, por estar em uma instituição privada, nós tínhamos muitas dificuldades em sermos ouvidos, né, os alunos. Então, nesse período, eu acabei me envolvendo com um diretório acadêmico, criei um diretório acadêmico, na realidade, dentro da universidade, para o curso de administração, para que a gente pudesse pleitear junto à nossa coordenação da época melhorias do nosso curso, melhorias de segurança, literalmente, que a gente não tinha na época, dentro das salas de aula. O desafio em si constante era do convívio social de pessoas totalmente distintas, de localidades diferentes, estarem habitando o mesmo lugar, só que havia essa disparidade, né? Essa diferença no conhecimento. Acho que foi o único desafio inicial assim que eu tive, a princípio, na graduação. Como eu disse, né? Ingressei no diretório acadêmico, apoiei o TCE, o DCE de lá. Também até incentivando as pessoas que ainda estão estudando hoje na graduação, procurem se envolver com a empresa júnior da sua faculdade, se houver. Eu também, como a Tamires, me envolvi na empresa júnior da minha faculdade. É um momento que a gente tem uma experiência prática durante a graduação. Então, nós podemos exercer cargos que, na vida real, aqui fora, é um pouco mais complicado de nós chegarmos. Então, é um desafio pós-graduação em achar o nosso lugar, adentrar na nossa área de formação. Porque se você eu vejo isso com muitos dos meus colegas e dos meus calouros da época de graduação, que muitos não estagiam, muitos não procuram alguma experiência na área, então isso acaba sendo um dificultador na hora de você ingressar no mercado de trabalho, porque nós sabemos que o mercado é muito competitivo,
Nosso curso forma diversos profissionais a cada semestre. A administração é um curso de atuação ampla e, como a Tamires já mencionou, nós temos outras profissões que acabam ocupando os nossos espaços. Então, é necessário que durante a graduação, a gente consiga desenvolver essas habilidades, né, durante a graduação, essas experiências, para quando nós formos para o mercado de trabalho, a gente já ter pelo menos um mínimo de conhecimento para poder atuar nas nossas áreas e contar também com o Conselho Regional de Administração, né, para proteger a nossa profissão diante desses casos. A Tânia já elucidou bem claro para vocês com relação a isso. Então, os principais obstáculos são esses, né? A falta de oportunidades também para muitas pessoas de ingressarem no mercado de trabalho e a falta de preparo também de muitos profissionais que não buscam essas experiências durante a graduação. Perfeito, Wilson. Eu fiz aqui uma pergunta, mas essa pergunta foi, né, ficou meio... só o fato de vocês já estarem aqui, né, nos eventos, nas palestras, fazem com que vocês afirmem aí esse questionamento sobre fazer investimentos pessoais, né, para além da graduação, que isso é importante. Eu vi no evento pela manhã, o pessoal usando mente, aí eu falei, vou pegar, vou copiar e vou levar lá também para a gente interagir um pouco. Então, assim, você traz algo, Wilson, muito interessante, assim, a sua fala final, nesse sentido. A questão da qualificação. Eu tive uma aluna de orientação de TCC que ela pesquisou lá no município onde eu dou aula, que é Santo Antônio de Jesus, sobre o que as empresas estavam buscando em um profissional recém-formado em administração. E aí, de fato, o que surpreendeu, porque a gente achava que eram competências comportamentais, porque a gente fala tanto das competências comportamentais, porque as técnicas são mais fáceis de serem adquiridas, a comportamental, o nome já fala, é uma mudança aí de comportamento com foco em conhecimento, habilidade e atitude. E aí, o que a maioria das empresas que responderam, principalmente também empresas de alocação de mão de obra, é a falta de conhecimento técnico em algumas ferramentas. E aí, uma coisa tão simples que é utilizar o Microsoft Office, enfim, né, de você conseguir redigir um e-mail, de você conseguir analisar uma planilha ou criar uma planilha, né, e ler essa planilha, esses dados. Então, assim, isso surpreendeu muito. Chocou quando ela defendeu isso na monografia dela, porque a gente, de fato, como você falou, todos os anos são formados vários profissionais em administração, e a gente tem trabalhado muito com essa parte, né, de soft skills, porque a gente entende que a qualificação técnica, ao longo também do curso, você vai desenvolvendo, até com cursos específicos para a carga horária de ACC, né, são aquelas atividades complementares. Então, assim, pensar também nessa questão, porque não adianta só ter um currículo muito forte. Eu lembro, na minha época, lá atrás, e tem um bom tempo, né? Eu saí da graduação e logo após fui fazer uma especialização e me surpreendi porque eu fui contratada como auxiliar administrativo. Eu achava aquilo um absurdo, porque eu era a especialista... e a graduada, a administradora, a especialista, e fui contratada como auxiliar administrativo. Então, assim, hoje eu entendo que faltavam muitos pré-requisitos na minha formação para que eu assumisse aí uma posição até de gerência, coordenação, entre outras coisas, porque eu precisava caminhar um pouquinho mais, precisava adquirir um pouco mais de experiência com outras pessoas também que eram mais experientes do que eu. Sim. E aí a importância da questão das gerações, que foi muito tratado no evento anterior ao nosso, do ADM Mulher. A importância de se ter essas pessoas com conhecimento maior, como eu citei no início da minha fala, a Isabel, ela não gosta muito, mas eu falo sempre, como minha mentora, né? Isabel é uma mentora, assim, sensacional, e ela realmente conseguiu com que eu enxergasse outras perspectivas dentro do contexto da área que eu estou atuando, estou pesquisando. Então, assim, é importante a gente também entender que não é sair da graduação, peguei o meu diploma de administração, que eu
que eu já tenho conhecimento suficiente para poder ser um grande administrador. Eu preciso também ter um pouco de experiência e um contato com as pessoas que têm mais experiência do que eu. Então, eu acho que a fala de vocês traz muito isso, essa questão da trajetória, né? E realmente eu não tinha uma trajetória como vocês tiveram na graduação. Na minha época eu não tinha. Então, não tive, né, essa trajetória que vocês tiveram na graduação. E aí, pessoal, eu já falo para vocês colocarem aí também perguntas no chat, porque daqui a pouco a gente vai finalizar, mas eu tenho mais outras perguntas também norteadoras que a gente, né, desenvolveu para esse bate-papo. Então, vocês já devem ter falado em algum momento, mas eu queria que explicitasse um pouquinho mais como a formação em administração contribuiu, de fato, né, esses conhecimentos transformados aí em habilidades e o querer fazer, como é que o conhecimento em administração, a formação em si, contribuiu para que vocês pudessem desenvolver a carreira de vocês, né? Enfim, tanto no lado acadêmico, como da Tamires, quanto no lado mais prático, profissional da administração, do Wilson. E depois dessa pergunta, eu queria que vocês falassem um pouquinho qual foi a maior lição, né, nesse processo aí da administração que você traz para a sua trajetória. Primeiro, como a formação contribuiu para o desenvolvimento de sua carreira e qual a maior lição vocês trazem no processo da trajetória de vocês dentro do contexto da administração. E aí eu quero começar agora pelo Wilson, então, tá, Tamires? Vamos mudar um pouquinho. Como a formação da administração contribuiu para a minha carreira, né? Bom, como eu falei, né, durante a graduação eu aprendi, porque eu sou uma pessoa muito racional, falando bem a realidade. Então, durante a graduação eu aprendi a usar essa racionalidade de uma forma mais crítica, né, um pensamento mais crítico, e desenvolver, como eu falei, o pensamento mais estratégico. Desenvolvendo essas duas habilidades na universidade, eu consegui atuar de forma mais objetiva no que eu queria. As empresas que eu estagiei, que eram empresas privadas, né, que poderiam haver a contratação logo em sequência, eu obtive essa oportunidade de ingressar nas empresas, justamente por ter utilizado esses conhecimentos teóricos e essas habilidades que eu desenvolvi durante esse processo. Eu acredito que seja mais dessa forma. Que o que me vem em mente realmente agora são esses dois pontos, o pensamento estratégico e a adaptabilidade na realidade, né? Saber me adaptar às diversas situações, porque como eu era muito novo, ainda sou, né? Como eu era muito novo, eu tinha uma certa imaturidade para lidar com algumas situações. E essa maturidade que a graduação me trouxe, esse pensamento mais analítico e estratégico, me fez crescer, não só como profissional, né, mas como pessoa, como ser humano, de entender que há um tempo para tudo e um lugar para cada coisa também. Não sei se faz muito sentido o que estou falando agora. Deixa eu ver. Eu acredito que seja dessa forma que a administração tenha contribuído para a minha trajetória profissional. Ok, Wilson, obrigada. Tamires. Gente, eu acredito que a administração me ajudou muito a ser quem eu sou hoje, muito, foi uma escolha muito acertada, porque o tempo todo o que eu faço é uma gestão de carreira. Eu trabalho muito meu nome como uma marca, não sei se vocês observaram, eu já cheguei aqui, já coloquei meu nome, aqui dá para ver meu Instagram, Tamires Cristina, @gmail, então precisa acessar e continuar em contato comigo, eu tenho meu canal do YouTube, e ao mesmo tempo eu uso meu conhecimento de marketing para poder divulgar um pouco do meu trabalho que eu faço nas minhas redes sociais. Eu
corto trecho dos vídeos, das lives, então pode ser que um trecho dessa live esteja nas minhas redes sociais em algum momento assim do futuro, talvez nos próximos dias, que eu já vou para a Itália. Mas eu aproveito muito do conhecimento que eu tive. Eu faço o tempo todo uma gestão de carreira, e uma gestão de carreira internacional. Assim como a Anitta fez a carreira dela de música, quis crescer, expandir, foi lá para o exterior, eu também fiz a minha gestão de carreira, estou fazendo. Então, eu gosto disso, assim, eu gosto muito de estar entre pessoas de diferentes culturas, e me dá muita alegria, sabe, esse contato. E o que eu faço o tempo todo é administrar. Eu administro. Se eu não conseguisse administrar tão bem, como eu conseguiria administrar 2 empregos? Né? Um de professora e um de analista. Então, o tempo todo é uma administração. A vida é uma eterna administrar. Então, o conhecimento continua me ajudando. Mas é muito importante a gente não achar que aquele conhecimento que a gente aprende na sala de aula ali é suficiente. A prática é muito importante. A vida, o conhecimento de vida também é importante. E atualizar o conhecimento, porque as empresas mudam, a administração muda. Então, a gente tem que buscar fazer igual o Wilson está fazendo, né? Se dessa área super interessante, Wilson, tive a oportunidade de falar antes, mas eu acho interessantíssimo esse business intelligence, algo assim, no momento que a gente fala, tá quente, né? Tá bem interessante, sim, né? De análise de dados, importante demais. Eu fiz um curso do Banco Mundial ano passado sobre análise de dados, que eu tenho interesse nessa área também, mas mais voltado para a área de análise de dados de países em desenvolvimento, de dados como dados agregados como pobreza, que são dados que me interessam assim, na parte econômica. Então, assim, isso é muito importante, isso que a gente tem feito, de buscar se atualizar, isso que estão fazendo, de estar aqui, de conversar, de procurar novos caminhos, repetindo o que eu já falei, o Wilson falou também, Deise falou das referências. Pensem hoje, quem são as referências de vocês na profissão? Porque tem referências, igual eu tenho referências ainda, continuo tendo. Tem a professora Cláudia Passador, lá da Universidade de São Paulo, da USP, que é uma excelente administradora, a Alqueta Pet. Eu gosto tanto da Cláudia, foi tanto assim, era minha referência em 2017, conheci pessoalmente, abracei e tal, tirei foto. E hoje, eu fico tão assim atrás da minha referência, eu gosto muito dela, que hoje eu vou, não sei se eu cheguei a falar isso, eu falei tanto da minha trajetória, eu não lembro de ter falado que eu fui diretora mais nova da Sociedade Brasileira de Administração Pública, da SBAP. Então, eu fui diretora, deixei a gestão agora em julho, e eu vou estar no evento da Sociedade Brasileira de Administração Pública presencialmente em São Paulo, dividindo uma mesa com a Cláudia, né? Um grupo temático, a gente trabalha junto hoje. Então, assim, hoje eu consegui trabalhar junto com a minha referência, eu cheguei nesse nível já, de conseguir, de não ser só referência, de trabalhar junto. Então, isso é bom demais, gente. Uma coisa que a Tamiris falou aí, até que me lembrou, né? A Tamiris mencionou no início, né? O momento atual que ela está vivendo, com a administração em si, esse pensamento estratégico que eu sempre venho falando, né? Desde que a gente começou. Eu me envolvi em um projeto recente sobre conscientizar a população sobre a importância do voto. Foi um projeto apartidário que explica a necessidade de se escolher o candidato correto de acordo com seus ideais, seus pensamentos, entender se as pautas que esse candidato luta são pautas que estão alinhadas com o que você pensa. Então, como também eu vou fazer meu merchan aqui também. Eu estou nas redes sociais, atualmente apenas no Instagram. Comecei esse projeto de democratizar um pouco o conhecimento na área administrativa e no âmbito profissional, na realidade. Então, venho galgando esse espaço para a gente poder tornar mais acessível o conhecimento para todo mundo, democratizar mais a informação e o que a graduação trouxe para mim foi isso, né? Que o crescimento da gente ele é coletivo, tanto entre pessoas quanto dentro de uma organização. As organizações elas têm pessoas e para ela crescer tem que ser um crescimento coletivo. Então,
o convívio durante a graduação, né? Tudo que eu aprendi com o diretório acadêmico, o diretório central, com a empresa júnior, todos essas atuações trazem esse pensamento do crescimento coletivo. Bacana, eu não sei qual é o sentimento das pessoas que estão participando aqui do nosso bate-papo, mas assim, o meu sentimento é de orgulho, muito orgulho, porque assim, a nossa intenção não foi trazer hoje grandes CEOs aí, de diretores de empresas multinacionais, foi realmente trazer pessoas engajadas com causas sociais, e aí eu acho que vocês foram picados aí pelo mosquitinho da geração Z, que as pesquisas trazem que na geração Z eles estão muito ligados com essas questões diversas, né, globais em si, que é a diversidade, a inclusão, a educação, empreendedorismo, entretenimento, mudança climática, transformação no trabalho, enfim, então eu vejo muitas dessas características em vocês, assim, vocês levaram para o ambiente de trabalho de vocês, seja na área que for, assim, que vocês estejam atuando, muitas dessas questões globais e atuais e que são dores da sociedade, para além de ser administrador, de pensar, né, em ferramentas e técnicas e políticas, enfim, pensar também no que isso tudo causa impacto na sociedade. Então, eu estou muito orgulhosa de ter vocês dois como colegas de profissão. E aí eu dou aqui, eu conheci, o Wilson eu não conhecia, realmente foi uma indicação da professora Carolina Menezes, já quero agradecer aqui a professora Carolina em público. E a Tamires eu conheci na Federal de Viçosa, em um evento, não sei se ela lembra, e a gente tirou uma foto, a gente estava no evento da Sociedade Brasileira de Administração Pública, eu fui apresentar um artigo científico, na época que eu estava no mestrado, eu acho que a Tamires já estava no doutorado, se eu não estou enganada, já estava no doutorado. Então, assim, e depois eu descobri que ela dividiu, não sei se vocês falam quarto, casa, enfim, lá fora, com a filha da prima de meu pai, que é Priscila Moreira. Aí eu falei, olha, como o mundo é pequeno, Priscila está lá fora também, uma querida. E aí, e assim, nessa área a gente se encontra bastante, né? Então, quando a gente começa a realmente se engajar, e eu vejo que vocês têm muito engajamento, quando a gente começa a se engajar em áreas específicas, a gente passa a se encontrar muito mais. Então, assim, aqui um convite para vocês, jovens profissionais, não só os jovens profissionais, mas todos aqueles que queiram aí se engajar também com as causas e com as pesquisas e direcionamentos do Wilson, da Tamires, eles estão aí à disposição para tirar dúvidas de vocês. E aqui a gente tem 3 perguntas no chat, tá? Eu vou fazer. Cadê? Primeira da Dalila. Ela pergunta assim: vocês conseguem ver alguma mudança da administração de quando estavam na graduação para os dias atuais? Total. Posso começar a responder essa pergunta? Pode também. Cada vez mais a gente está focado no que o Wilson tem feito, né? Que essa análise de dados é muito importante, porque a gente está vivendo num mundo que é muito conectado, com muitas redes sociais e com coleta de dados muito grande sobre nós e com inteligência artificial. Então, a administração está cada vez mais tecnológica. Então, assim, é importante focar em tecnologia, é importante... Eu, assim... Não tive oportunidade ainda, mas eu confesso aqui para vocês uma coisa. Eu tenho muita vontade de aprender a programar. Eu acho muito importante, sabe? Os administradores estarem aprendendo essas novas tecnologias e é muito diferente, porque quando eu comecei em 2010, a gente tinha uma visão assim de administração muito finanças, marketing, gestão de pessoas, era tudo muito ali dentro das caixinhas. Hoje está tudo extremamente conectado. A gente tem outros mercados que não existiam em 2010, que hoje, em 2022, 12 anos depois que eu entrei na faculdade, o Instagram virou uma plataforma de marketplace que as pessoas podem vender seus produtos. A gente tem venda pelo YouTube, tem venda pelo Facebook, tem novas formas de vender e de fazer toda forma de administração. A gente tem essas grandes plataformas como o Mercado Livre, a Dafit, o Magazine Luiza,
também Amazon, que eles viraram grandes marketplaces, vendendo não só no varejo ali presencialmente, mas também de forma online. E isso reafirmando, principalmente depois da pandemia, as vendas online dispararam, pessoas que nunca tinham feito compra online antes começaram a fazer. Então, assim, mudou e mudou muito do mundo desde quando a gente estudou. Não sei se o Wilson entrou em 2010 também, mas 10 anos atrás, a nossa idade é parecida. Eu acho que mudou muito. O que você acha, Wilson? Não, concordo plenamente com o que a Tamiris falou. O mercado, não só para a área administrativa, mas num contexto geral, ele mudou muito. A pandemia trouxe esse boom, as pessoas tiveram que entender como é que a tecnologia funcionava. Então, isso foi um crescimento muito rápido. Foi, digamos que, ao mesmo tempo que ele foi bom, ele foi assustador, porque pegou muitas empresas despreparadas no mercado. E aí, o ponto que a gente traz dessa mudança é que a análise de dados está crescendo muito e vai crescer muito mais ainda, porque o mundo em si gera muita informação em minutos. Então, para um bom administrador, seja atuando numa empresa, no próprio negócio, informação é ouro, é muito precioso. Então, você entender essas novas tecnologias, conseguir extrair essas novas informações que o mundo está te mandando o tempo inteiro, isso é preciosíssimo, isso é maravilhoso. E eu acredito que ainda há muita coisa para mudar na administração. Bacana, bacana. Temos outra pergunta aqui de Vitor Mendes. Como se firmar todos os dias dentro da área administrativa? Eu acho que não só dentro da área administrativa, mas em qualquer área que a pessoa for seguir, assim, ela tem que ser a melhor, tem que fazer o seu melhor, tem que procurar fazer um serviço de excelência, se atualizar, procurar ler livros, procurar ver bons filmes, procurar se conectar com as referências da área, procurar entender as tendências. Hoje a gente tem um conhecimento que ele é muito abundante, a gente tem plataformas gratuitas como a Coursera e o EDX, que você consegue fazer cursos de plataformas de universidades do exterior, universidades super renovadas, de forma gratuita. Então, assim, todos os dias a gente tem que sempre buscar. Eu acho que o profissional, quando ele para de buscar, ele para de querer ser cada vez melhor, se transformar, não, assim, melhor no sentido não só de competir um com o outro, eu quero ser melhor que todo mundo, não, mas melhor do que você já é, você ser o seu próprio padrão de referência, você tentar se superar. Porque eu também acho que quando a gente fala muito aqui no Brasil, tudo é muito baseado na meritocracia. Eu acho assim, a gente tem que muito repensar, sabe, quando a gente fala de meritocracia, porque o Brasil é um país muito desigual, as pessoas partem de lugares diferentes. Então, a gente precisa procurar ser o melhor do que a gente, de acordo com as nossas condições, de onde a gente veio, olhando todas as nossas limitações e de acordo com aquilo que o mundo vai oferecendo, as oportunidades que vão surgindo. Eu gosto muito de uma frase que é assim, que é a oportunidade é igual um cavalo selado. O que é o cavalo selado? É o cavalo prontinho para você montar, ele não passa duas vezes, não. Então, assim, quando a oportunidade passa perto de você, você entra e aproveita a oportunidade. E, assim, a gente tem uma ansiedade, sabe, Daisy e Wilson, não sei se vocês concordam comigo, que é muito dos jovens, assim, dessa geração, de querer saber tudo, de querer estar conectado, de querer já tudo muito imediato, e as coisas elas vão acontecendo. Eu não sabia 10 anos atrás que eu ia ser a pessoa que eu sou hoje, internacional, já indo encontrar com o Papa lá semana que vem. Eu não ia conseguir prever que eu ia conseguir alcançar. Eu tinha sonhos, eu tinha vontade, mas as coisas elas vão acontecendo, então a gente precisa muitas vezes parar, e isso eu me incluo, porque eu sou ligada no 220 mesmo, dar aquela respirada e confiar, assim, que as coisas vão acontecendo no tempo certo. Eu concordo com a Tamires. Eu conheço o Vitor, Vitor Mendes. Obrigado por você estar aqui, Vitor, assistindo a gente hoje. Uma questão de afirmação no mercado de trabalho em si, independente da área que seja. Como a Tamires falou, nós partimos de diversos lugares diferentes, de pontos diferentes. E, tendo em vista isso, eu falo por mim, né, no meu local, assim, para eu me afirmar, vou usar o termo me impor enquanto profissional, é fazer com que essas pessoas entendam que o meu conhecimento é sério,
que eu estudei para isso, que eu não estou falando a revelia, que a depender de onde você tenha partido, do ponto que você tenha partido, as pessoas vão te julgar e pressupor daquele ponto, até você realmente se afirmar, dizer, olha, eu sou um administrador formado, eu tenho conhecimentos específicos, você tem que seguir esse caminho que é o melhor para você. Você mostrar com a sua postura que você é um profissional capacitado, independente do ambiente que você esteja, porque muito e eu aprendi isso muito com a moda, né? A pessoa te julga no primeiro olhar. Ela não procura saber da sua história antes. Ela te julga no primeiro olhar. E se você não tiver uma imposição, mostrar na aparência. É meio cruel dizer isso, mas o mundo em si também é muito julgado pela aparência. Você tem que demonstrar externamente que você sabe o que você está fazendo e depois você provar o seu conhecimento do que você está fazendo. E minha família é uma família muito matriarcal. Eu posso dizer, mulheres, e principalmente mulheres negras e homens negros, eles têm muito mais dificuldade de provar o seu potencial em qualquer área de atuação, seja no mercado privado, no mercado público, desenvolvendo seu próprio negócio. As dificuldades estão aí batendo na gente o tempo inteiro. Então, você tem que realmente expressar de forma clara e objetiva que você é um profissional capacitado. Eu entendo dessa forma como você se afirmar, né, para o mercado de trabalho. De fato, Wilson, e uma das profissões do futuro, segundo uma pesquisa internacional, é especialista em diversidade, né? Para além daquele gestor de recursos humanos, gestão de pessoas, o especialista em diversidade está muito em alta e cotado para o futuro aí da nossa profissão também. Estamos chegando ao final, né? Já estamos quase no finalzinho. Temos aqui pedido de indicação de livros do Pedro Augusto. Eu vou deixar a pergunta da Luana para o final, que a Luana deu um spoiler aí na pergunta que eu estava preparando para o final, esses conselhos que vocês dariam para os jovens estudantes, enfim, recém-formados. Mas o Pedro Augusto, ele pede indicação de livros, se vocês tiverem para falar, se não podem colocar no chat ou podem falar também. E a Maria Isabel, que colocou aqui Tamires, se puder, inclua na agenda da economia de Francisco o desenvolvimento de formas de cuidado com as pessoas idosas desassistidas. Bel, se quiser abrir o microfone também para falar, fique à vontade. Eu acho que você está como um co-host. Bem, boa tarde. É um prazer estar com vocês e ter participado e ouvido as explanações de vocês. Tamires, eu, ano passado, fiz um curso na Uningá sobre a economia de Francisco e Clara, né? Que foi uma parceria da Arquidiocese lá de Maringá, no Paraná, com a universidade, e desenvolveu esse curso, né? Então, eu vejo que há, dentro dessa visão de sustentabilidade que está se desenvolvendo e da preocupação do Papa Francisco, quando lançou esse desafio aos jovens do mundo todo, ao mesmo tempo, ele tem uma preocupação atual, algumas vezes tem falado, até pela própria fragilidade que ele está experimentando, a necessidade de se olhar para as pessoas idosas. Então, a gente tratou aqui em dois painéis de pessoas idosas que têm acesso às coisas, mas nós sabemos que o envelhecimento ele não é igual, e ele reflete toda a trajetória de vida, e a gente vive num país ainda subdesenvolvido e com muitos determinantes, né, que marcam as trajetórias, como analfabetismo, falta de acesso à saúde, de saneamento, discriminação de gênero, de cor. Isso tudo afeta o processo de envelhecimento. Moradia deficiente, né? Então, isso causa para as pessoas, às vezes, na velhice, consequências muito graves. Mas nós somos uma sociedade que tem a capacidade de se repensar, e nessa proposta da agenda da economia de Francisco, acho que uma das temáticas que eu acredito que já deva estar sendo incluída, mas se não tiver, você chega lá com ela, por favor, é pensar como podemos ter
formas de rever essas coisas e de não é para o futuro, é para quem está aí agora. Porque daqui a 5 anos, muita gente já morreu, daqui a 10 mais ainda. Quem está envelhecendo, no processo de envelhecimento, já vem com outras condições. Mas essas que estão com 60, 65, 70 em diante, vem, principalmente no Brasil, de um Brasil diferente, de um Brasil ainda muito carente. Eu sou de um coletivo, de uma rede, a Inventividade, e lá nós estamos desenvolvendo um projeto de alfabetização de pessoas idosas, justamente porque o analfabetismo na velhice agrava essas outras condições. Então, são ações como essa que eu falo, que no âmbito da economia de Francisco também, eu acredito, possam vir a ser pensadas e implementadas. É isso. E parabéns, viu? Muito feliz, tá? Tanto com a sua trajetória, como a de Wilson, e a de tantos outros jovens que a gente sabe, mas ter vocês aqui como administradores, dando essa demonstração, incentivo, né, aos demais, é muito legal. Obrigada. Obrigada, Bel. E assim, já caminhando para o final, e aí falando um pouco sobre o que vocês trouxeram, né, em relação a trajetória mesmo de vida e carreira, a gente sabe que a administração ela tem várias áreas, né? RH, marketing, produção, a questão financeira, logística, o administrador pode trabalhar com diversas frentes aí, consultoria, empreendedorismo, área de educação também, né? Gestão de projetos, negócios digitais, enfim. Mas vocês trouxeram a questão da profissão por uma outra perspectiva também, né? Engajamento com causas sociais. E aí você pensar, por exemplo, o Wilson, ele traz que ele está envolvido nessa questão de análise de dados, porque ele teve uma experiência também, né, na questão de mulheres que sofreram agressões sexuais, e ele pôde contribuir com um projeto que é analisando dados para elaboração de políticas públicas. Então, assim, para além de elementos mercadológicos, se a gente pode pensar dessa forma, tem a Tamires, que está envolvida na economia de Francisco, pensando também em causas globais, sociais, que vão impactar com em toda a sociedade. Então, assim, isso vai impactar também organizações e, enfim, nós como profissionais. Então, assim, é importante pensar nessas outras possibilidades também que a gente, enquanto profissional, pode seguir, não somente para aquelas áreas tradicionais que a gente já está acostumado. E aí, já caminhando para o final, eu quero fazer a pergunta da Luana, que é a questão qual o conselho que vocês dariam enquanto jovens profissionais de trajetórias totalmente diferentes para os estudantes que ainda estão cursando a administração e até mesmo outros cursos de gestão em si, e também para aqueles recém-formados. Aí eu começo com Tamires e encerro com Wilson. Ok. Então, a gente fizer um conselho só. Eu sou de Gêmeos, geminiana quer falar demais, quer dar um monte de conselho. Também sou de Gêmeos. Então você faz aniversário que dia? Eu faço dia 2. Faço dia 11. Pertinho. Falando nisso, a Priscila que você mencionou, baiana, que está no meu coração, ela estava estudando em Cambridge, na Universidade de Cambridge. A gente se encontrou, a gente foi, nossa, ela foi me visitar na Alemanha, a gente é muito próximo, eu gosto muito dela. Primeiro conselho, fazer o que o Pedro estava perguntar para suas referências isso, ter essa vontade, né? Quais livros vocês querem ler? Quais livros vocês indicam? Eu já deixo indicações aqui de livros que foram muito interessantes. Primeiro o Descubra Seus Pontos Fortes, do Instituto Gallup, que ele é incrível, porque fala para a gente focar nos nossos pontos fortes. Muitas vezes a gente foca em melhorar os nossos pontos fracos, e esse de dedicar cada vez mais para os pontos fortes eu achei muito bom. Segundo livro é Mindset, que é um livro que é muito incrível, que é essa mentalidade, né? Um mindset de crescimento, não ter a mentalidade fixa, ter de crescimento. Entender esse livro é fundamental para quem está começando, para quem quer desenvolver uma carreira. Um outro livro que é muito bom é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é um dos melhores, é um livro de cabeceira. De vez em quando eu ainda pego esse livro, ainda dou uma lida ali nos ensinamentos. E daí tem gostos pessoais também relacionados. Um livro que eu gosto muito é o da Michelle Obama, que chama Minha História, que ela conta a história dela, mostra a trajetória dela junto com o Barack Obama. Eu achei assim incrível, que é um livro que mostra a construção de carreira
mesmo. Então, é uma mulher que ocupa um espaço muito importante. Então, é um livro de cabeceira também que eu tenho. E agora, de conselho para os administradores, é o que eu já falei e eu vou repetir. Foque no que o Wilson está fazendo nessa área. Wilson, estou te mandando concorrente, estou te indicando, essa área é boa. De análise de dados, de tecnologia. Queiram cada vez mais aprender tecnologias, aprender a programar, aprender sobre startups. É extremamente importante. Essas empresas de crescimento acelerado, muito importante entender o que é uma venture capital, o que são essas empresas do mercado financeiro que estão crescendo cada vez mais também, como vocês podem atuar nesse tipo de empresa, entender as tendências do mercado e procurar cada vez mais o que você quer fazer dentro da administração, qual que é a sua área, tá? A administração tem várias áreas, mas você precisa saber um pouco de cada coisa, mas tente se especializar em uma coisa. Gosta de marketing? Aprenda sobre marketing digital, sabe? Busca, o mundo é digital, é online, é isso que tem que ser cada vez mais incorporado aqui para frente. É com você, Wilson, suas dicas. Aproveitando, né, todos esses livros que a Tamiris indicou, quando eu vi a pergunta, eu já virei aqui para poder buscar, que eu tenho, não sei, deixa eu ver, se eu conseguir ver, esse livro, Arrisca. Eu aconselho muito, é um livro que eu tenho já há bastante tempo, é de Francesca Gino. Ele menciona sobre a tomada de decisões, como você não desviar da rota e acelerar, você entender como se planejar e ir adiante, né? Seguir em frente e usar exatamente isso que a Tamisa acabou de falar, você focar num determinado ponto e manter a sua constância, sempre, claro, desenvolvendo suas habilidades e competências. É um livro muito bom. Eu vou pedir licença aqui, que tem uma frase que eu marquei de marca-texto. Eu sou esse tipo de pessoa que marca os livros, que diz assim, ó, que o princípio de maior consciência sobre as percepções preconcebidas de nossa competência pode desencaminhar as decisões. Foi aquilo que a Daisy falou, né? Que muitas dos preconceitos, das ideias preconcebidas, podem mudar totalmente o rumo das decisões de alguns profissionais. Então, é interessante que vocês foquem, como a Tamires mencionou, no que vocês querem realmente, invistam nessa área. Eu também quero que muito mais gente venha para a área de tecnologia. É uma área ampla, maravilhosa, pelo menos é um gosto particular. É uma área maravilhosa para quem quer se desenvolver e entender mais sobre a fluidez do mercado, né? Como o mundo está mudando constantemente. E um conselho, eu sempre dei esse conselho na universidade para meus calouros, e eu vou dar o mesmo conselho para quem está na universidade agora, que é que vocês se comuniquem. E pensem que a universidade, literalmente o nome é universidade, é um universo paralelo ali dentro. Existem diversas áreas de atuação, diversos profissionais. Vocês têm que criar pontes de comunicação com essas outras áreas. Faça como a Tamires, que está criando ponte da gente com a Itália. Faça como eu, que estou criando essa ponte com a tecnologia e trazendo a informatização para a área de administração. Se desenvolvam, procurem conhecer outras pessoas de outras áreas, porque, como a Carol mesmo, né, que como a Isabel é mentora da Daisy, a Carol é um exemplo para mim nessa área. Ela também já atua na área de tecnologia, em alguns momentos. Ela também é formada, né, nessa área, se não me engano. Busquem informações, desenvolvam essas habilidades, se qualifiquem, criem pontes, conheçam outras pessoas e, como a Carol sempre disse, toda outra área de atuação vai necessitar de um administrador uma hora ou outra. Então, esse contato que você faz com essas outras pessoas de outras áreas pode ser muito benéfica para você no futuro. Então, é isso. Criem pontos, desenvolvam suas habilidades, adquiram conhecimentos, que o mundo é nosso. É só aproveitar.
Perfeito, perfeito. Eu quero agradecer demais a vocês, ao Wilson, a Tamires, por terem aceito o convite, né? Tamires está aí de malas prontas, fazendo malas, né? Cheia de... Eu queria perguntar quantas horas tem no dia de Tamires aí para ela conseguir dar conta de tanta coisa. Mas, assim, agradecer demais a participação de vocês e estou muito feliz com o nosso bate-papo. Eu espero que as pessoas tenham sentido aqui o mesmo sentimento que eu tive de orgulho, assim, de vocês, né? Da profissão, da trajetória de vocês. Espero que o depoimento de vocês possam ter impactado aí outros jovens também profissionais que estão também na trajetória para poder se desenvolverem na carreira. Agradeço ao CRA, e aí eu já peço, já chamo, não sei se é a Alana que vai fazer o encerramento, ou a professora Tânia, não sei quem está aqui para poder encerrar, e aí eu já convido vocês a participarem também dos núcleos de estudo do CRA, né? Tem diversas áreas aí, tem mais afinidade com gestão de pessoas, gestão pública, produção, logística, então nós temos diversos núcleos de estudos que vocês podem se desenvolver, fazer o que o Wilson falou, né? Esse network, essa ponte, o que Tamires faz muito bem na sua carreira, na sua trajetória. Então, convido vocês, acessem o site do CRA Bahia e se inscrevam, façam parte aí dos nossos núcleos de estudo. Já agradecendo aqui também a presidente do CRA Bahia, a professora Maria da Graça Pitiá, os diretores que participaram conosco, os conselheiros, né? Isabel, que estava aqui presente, Tayla, que deu suporte aqui, que esteve conosco nessa tarde. Então, muito obrigada, agradeço por estar também aqui mediando esse evento. E eu chamo aqui, não sei quem vai finalizar, não sei se Rose está aqui ou se é a Alana. Socorro! E, assim, já convidar vocês que às 19 horas nós temos a Procad, que vamos aí falar um pouco sobre as instituições de ensino. Então, uma discussão muito bacana também. Estou vendo aqui o nosso diretor, professor Raimundo. O professor Raimundo, eu acho que ele está sem conseguir ligar o microfone, porque ele não está como co-host ainda, né? Oi, Deise. Oi, Deise. Boa tarde. Boa tarde. Rosilene está conosco? Ou algum diretor? Elisângela, deixa eu ver se Elisângela... Raimundo. O diretor Raimundo está online. Raimundo, diretor de articulação institucional do CRA Bahia. Raimundo pode finalizar o evento? Ele só precisa que habilitem o microfone dele. Ele não está pronto agora. Isso, nosso diretor. CRA, né, evidentemente, né, sente-se honrado com a participação de todos vocês, da nossa Deise e demais palestrantes, entendeu? E a nossa presidente, a professora Maria da Graça Pitiá Barreto, sempre faz questão de colocar, de registrar, que o nosso CRA é a casa do administrador, de todos vocês, evidentemente da sociedade, entendeu? Então, essa palestra de hoje à tarde veio, digamos, contribuir muito, né, no desenvolvimento, certo? Veio agregar novos conhecimentos, entendeu? E, acima de tudo, um estímulo, né, para todos nós e para essa nova geração. Então, desejo sucesso a todos, certo? E acompanhem a nossa programação. Amanhã nós temos a nossa palestra magna, né, dia 9, o dia dos profissionais de administração, né? Temos um mês, né, com a programação. Espero contar com todos vocês. Muito obrigado, sucesso a todos. Muito obrigado, professora Deise, e demais participantes, demais palestrantes, certo? Deste evento. Um abraço. Obrigada, diretor. Tchau, tchau, Obrigada, gente. Deise. Obrigado, Wilson, Tamires. Foi uma tarde maravilhosa. Guardamos vocês no EPROCAD agora. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado a Boa vocês, tarde. pessoal.